Olá, muito boa noite para vocês. Estamos aqui hoje para mais um estudo do Livro da Esperança, uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Este livro nos traz preciosas reflexões a respeito do Evangelho e de como colocá-lo em prática no nosso dia a dia. A mensagem de hoje está no capítulo 16, intitulada Ninguém é Inútil. O versículo para estudo utilizado por Emmanuel está em Lucas, capítulo 14, versículo 11, que diz: "E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado." E no capítulo 7, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, está assim: "Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade." E Emmanuel começa assim: "Não aguardes aparentes grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos do trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alternando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução e os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos." Então aqui, Emmanuel nos convida a refletir sobre a questão de que nós não precisamos de grandeza para ser útil. Então eu não preciso ter muitos bens materiais, eu não preciso ter de nada em abundância. Eu posso ser útil da maneira que eu sou agora. E ele vai nos trazer agora alguns exemplos para nos mostrar como isso se dá. E o primeiro exemplo que ele trouxe é o da usina hidrelétrica. Então ele fala que a usina, a gente enxerga ela a longa distância. Ela parece grande e imponente. Só que para que ela cumpra o seu papel, é preciso muitos outros componentes, muitos outros processos que acontecem. Então ele fala sobre os transformadores, os fios de condução, fala que no fim ainda é indispensável a presença da lâmpada, que para nós pode figurar como uma coisa comum, mas sem a lâmpada nós não teremos energia. Então veja o que nós podemos pensar a respeito. Se a usina ela é grande e poderosa, mas sozinha ela não realiza nada. Para que ela possa cumprir o seu papel, ela precisa de muitas outras coisas que auxiliem a cumprir este papel. E se nós pensarmos em nós mesmos, nós podemos, neste momento, não sermos como essa usina que fornece luz para tantos lugares, mas nós podemos fazer parte dessa usina, como um dos seus componentes, como um dos seus fios condutores, podemos fazer parte como sendo uma lâmpada. Então, todos nós temos condições de ofertar alguma luminosidade onde quer que a gente esteja. Existe uma mensagem do Emmanuel que ele fala a respeito da luz, porque Jesus disse que nós somos luzes, né? E essa luz que nós temos, primeiro ela está em nós. Ele não disse que a gente tem que adquirir a luz, ele disse que nós já temos essa luz. E essa luz, ela pode ser utilizada a qualquer momento. Emmanuel nos trouxe aqui a questão da usina, mas se eu não posso ser usina, eu posso ser lâmpada. E se eu não posso ser lâmpada, eu posso ser uma vela. Mesmo sendo uma vela, eu vou iluminar aquele que estiver próximo de mim. E eu estarei cumprindo o meu papel, não é? Então veja que nós sempre teremos oportunidade de servir
com aquilo que nós já temos disponível para ofertar. E Emmanuel continua: o rio de muito longe fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isto, porém, não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. Então, mais um exemplo que ele nos dá a respeito do rio. Para que as águas cheguem nas nossas torneiras, ele precisa passar por diversos processos. E, mais uma vez, ele, mesmo diante da grandeza que ele oferece, se ele não passar por todos os processos, passar pela rede de encanamento, passar pelos tubos, passar pela torneira de controle e tiver um filtro, essa água que nos chega não será uma água potável, uma água com a qual uma água que eu possa ingerir. Então, mesmo sendo grandioso, o rio precisa ter aqueles que o ajudem para que ele possa cumprir o seu papel. E Emmanuel continua: o avião transporta o homem de um lado para o outro da terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam elementos que se constituem. Isso, porém, não se chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável que se lhe construa adequado campo de pouso. Então veja que ele dá o exemplo do avião. O avião é grande, transporta muitas pessoas ao mesmo tempo, reduz muitos tempos de viagem, mas ele não é autossuficiente. Ele também precisa do concurso de diversos componentes para que ele possa cumprir o seu papel. E mesmo tanto com todos os componentes ali, né, que ele fala do motor, do combustível, os elementos que compõem o motor, ele fala que mesmo assim, se ele não tiver onde pousar, ele também não consegue cumprir o seu papel. Então veja que nem só inerente à grandeza do avião, mas também importa como que eu posso utilizar esse recurso, de que maneira que esse recurso se torne útil, porque não adianta eu ter um avião e não ter onde pousá-lo. Veja as reflexões, não é? E Emmanuel vai terminar assim: no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm sinônimo de dever. Atendamos a obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então veja que dentro das nossas possibilidades, todos nós temos condições de ofertar aquilo que temos de melhor. Nós não precisamos de nada externo para que faça-se possível que cumpramos a nossa missão. Aquilo que nós temos que cumprir, nós já nascemos munidos com aquilo. Seja da nossa família, seja as pessoas da nossa família, sejam amigos queridos, seja uma religião que te apoie. Você já nasceu preparado para cumprir a sua missão. Agora, para cumprir uma missão que normalmente está relacionada com a nossa família, está relacionada com as pessoas ao nosso redor, nós precisamos ter disciplina. De que é disciplina, né? Disciplina é quando nós praticamos determinadas ações, determinadas coisas, por saber que é importante. Emmanuel, em uma mensagem, nos diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nós devemos começar a fazer o bem, mesmo que por disciplina, porque em algum momento essa disciplina vai se tornar em nós algo espontâneo.
E da mesma maneira, nós precisamos fazer para servir. Então, ninguém é inútil. Ninguém foi criado sem função alguma. Todos nós temos utilidade. Não é importante somente aqueles que têm grandes cargos. Não é importante somente aqueles que estão na direção das coisas, de um centro espírita, de uma igreja, pensando a nível administrativo, de um escritório, de uma empresa. Não são só as pessoas que estão no comando que são importantes. Todos nós, na roda da vida, temos o nosso papel. E todos nós temos as nossas funções, junto às pessoas que estão nos acompanhando nesta encarnação. Portanto, nós precisamos ter prazer em servir. Jesus nos fala a respeito disso, quando na última ceia, ele fala que aquele que quisesse servir, que vier após ele, que se fizesse pequeno. E ele mesmo, naquele dia, faz então a cerimônia do lava-pés, onde ele, Jesus, lava os pés dos próprios discípulos. E quando ele encontra resistência em Pedro, ele fala para Pedro que se ele quisesse continuar com ele, ele tinha que aceitar que ele fizesse aquilo. Porque se você quer ser grande, você precisa primeiro ser o menor dentre os outros. A gente tem que sair do papel de querer somente ser servido para aprendermos a servir, a ofertar para o outro aquilo que nós temos de melhor. Portanto, todos nós temos algo para ofertar. Todos nós temos algo para oferecer para o semelhante, para a sociedade, para a comunidade em que nós estamos inseridos e para o mundo em que nós estamos encarnados hoje. Então, acredite em você, acredite no seu papel e faça sempre tudo aquilo que lhe cabe, da melhor maneira, com alegria naquilo que se faz, com amor em servir aqueles que estão ao nosso redor, na certeza de que é assim que nós iremos conseguir cumprir com a missão que nos foi dada. Uma abençoada semana para todos e até a próxima.